Olá, é muito bom poder estar juntos mais uma vez e eu tenho um desafio que eu quero compartilhar ao seu coração nesta noite. Então eu queria convidar você rapidamente a pegar a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo no celular para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, o verso 14. Mateus 8, 14. Então, abra comigo, eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele nos guie neste tempo, que Ele realmente abra os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo vem operar de uma maneira sobrenatural neste momento que nós tomamos a palavra de Deus. A palavra que é viva, que tem poder para salvar, para libertar, para curar, para edificar, para fortalecer, para restaurar. Que seja uma bênção na vida de cada um daqueles que estão assistindo esta ministração, que estão conosco, que vão assistir depois através das mídias, que seja uma bênção, em nome de Jesus. Aliás, o meu grande desejo e desafio é que esta palavra venha realmente abençoar você, incendiar você, estimular você e toda a sua casa, que seja realmente uma bênção em nome de Jesus. Mas este versículo, este texto, diz assim: e tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e então ela se levantou para servir. E então ela se levantou para servir. Que esta palavra realmente possa edificar e fortalecer e desafiar o seu coração em nome de Jesus. Quando nós olhamos para este capítulo 8, nós vemos ali que Jesus ele teve um dia bastante cansativo, né? Bastante puxado, a gente costuma dizer, né? Porque ele havia pregado, ele havia realizado milagres, ele havia ensinado em meio a uma grande multidão. E agora o sábado já estava terminando, se findando, e ele necessitava descansar, né? E foi muito oportuno, né, que Pedro tivesse uma casa onde o Senhor, onde o Mestre pudesse se recolher, então, para poder descansar. Só que, embora ele tivesse ido à casa de Pedro para descansar, o nosso Senhor não encontrou aquela casa livre de problemas. A sogra de Pedro estava enferma, de cama, com febre, né? Provavelmente tifo, segundo alguns estudiosos, né? Que é uma nominação genérica para toda enfermidade infecto-contagiosa, algo grave, né? Talvez de uma grande gravidade. Então, Jesus, embora tivesse ido para a casa de Pedro com o propósito de descansar, ele não encontrou aquela casa livre de problema, e era a casa de Pedro. Importante isto, né? Livre de problema. Então, o que eu queria destacar aqui? Que por melhor que seja o ser humano, né, não tem como fugir das provações da nossa carne. Não tem como fugir das provações da nossa carne. Não tem como. Não tem como. Nós estamos sujeitos a estas provações na nossa caminhada cristã. Então, o próprio
Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, o Senhor declara assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por lutas, por dor, por sofrimento, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós estamos sujeitos a isto. Lucas, no livro de Atos, no capítulo 14, verso de número 22, né, é a declaração de Paulo. E importa que por meio de muitas aflições, de lutas, nós entremos no reino dos céus. Quando você olha para esse capítulo 14 de Atos, nós vemos ali Paulo e Barnabé indo de cidade em cidade, de povoado em povoado, realizando a obra de Deus, pregando o evangelho, né, levando salvação àquelas vidas. E isto não os isentou de problemas, de perseguições, de lutas, de sofrimentos. Neste episódio mesmo, Paulo, embora ele tivesse ali realizando a obra de Deus com o propósito de abençoar aquelas vidas, levando o evangelho, levando a salvação que há em Cristo, ele foi perseguido por alguns judeus religiosos e foi apedrejado. Ele foi apedrejado e dado como morto. Só que ele não morreu, né? E os outros discípulos vêm ali em volta dele, então ele se levanta e vai para outra cidade. E era assim, era constante a perseguição, né? E eles saíam daquele lugar e iam para outro, com o propósito de levar salvação para aquele lugar, de abençoar vidas. Mas isto não isentava eles de lutas, de dificuldades e de problemas. Então nós precisamos entender que enquanto nós estamos neste mundo, né, o nosso corpo ele está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito vivo por causa da justiça de Cristo. Então, eu queria que você pudesse ver o texto de Romanos, no capítulo 8, verso de número 10, né? Romanos 8, 10, Paulo está declarando assim: se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça de Deus. Então, nós estamos sujeitos a isso. O mesmo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 5, ele também declara: estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida, ele vos vivificou. Vivificou. Então, nós precisamos ter o cuidado, e eu quero chamar a sua atenção aqui, né? Nós precisamos ter o cuidado de não atribuir toda sorte de enfermidade, de problemas, de lutas ao diabo. Demonizar aquilo que muitas vezes é natural. Enfermidades são naturais, né? O nosso corpo, na medida em que vai envelhecendo, ainda mais neste mundo que nós vivemos, cheios de vírus, de contaminações e vai por aí adiante, nós estamos sujeitos a ficarmos enfermos. Então, nós precisamos parar com esse negócio de que tudo é culpa do diabo. Muitas vezes são coisas naturais e que nós estamos sujeitos. Ou então, dizer que nós estamos passando por aquilo por causa de algum pecado especial. E isto, na realidade, isso é falso e é cruel. Cruel demais.
Por quê? Porque isso traz um jugo, um peso na vida das pessoas. Na realidade, eu passei por uma experiência semelhante a isto. Muitos anos atrás, ainda em Londrina, participando, ajudando na obra, na igreja, ainda não era pastor, mas eu me lembro que um domingo de manhã nós saímos para ajudar, tinha um tipo, não me lembro que trabalho na igreja, o culto normalmente era à noite, mas muitas vezes pelo domingo de manhã tinham trabalhos de ensinos, escolas bíblicas, seminários, enfim. Nós, no domingo de manhã, saímos para ir ajudar, para ir trabalhar. E quando nós retornamos, na hora do almoço para casa, a nossa casa havia sido arrombada. O cara veio, alguém ou alguns vieram, meteram o pé na porta, arrebentaram a porta, entraram e roubaram várias coisas, muitas coisas. E de repente, não sei se alguém estava cuidando, olhando para ver a hora que a gente chegava, e de repente a gente estava chegando, não levaram tudo que era possível levar. Mas tudo bem, eu peguei, era uma porta comum que estava ali, eu comprei uma porta nova, mais reforçada, mais resistente, né? E troquei, mandei colocar aquela porta nova, reforçada, e ficamos tranquilos. No outro domingo, fomos nós novamente para a igreja, para ajudar, para trabalhar, para fazer a obra de Deus. E quando nós voltamos, o cara tinha voltado, metido o pé na porta. Só que ele não quebrou a porta resistiu, mas o batente não. O batente quebrou e eles entraram e acabaram de fazer a limpeza. Mas enfim, tudo na nossa vida, Deus acaba transformando todas as coisas ruins, eu já vou comentar sobre isso, Deus transforma em bênção. Eu tinha um seguro e pude comprar tudo novinho em folha. Deus é tremendo. Mas, enfim, eu passei por isso. E quando isto aconteceu pela segunda vez, vieram alguns irmãos com o sentido de querer nos confortar, nos consolar diante daquela situação tão complicada e difícil. E alguns irmãos chegaram ao ponto de dizer: olha, meus irmãos, tomem cuidado, deve ter algum pecado escondido na vida de vocês para estar acontecendo isto. E isto trouxe um peso para nós, foi pior do que o roubo em si. Irmãos, às vezes por ignorância, por não entenderem, e nós também, por falta de conhecimento, recebemos aquilo. E isso veio como um peso, foi difícil. A gente ali orando e buscando em Deus, Deus mostra o que está de errado, o que nós temos feito que tem te desagradado, para o Senhor permitir algo assim na nossa vida. Isso é falso e isto é cruel demais para com as pessoas. Por quê? Porque isto faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Nós precisamos entender que na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por circunstâncias contrárias, né? Por situações difíceis. Como eu disse, por aflições, por dores, por sofrimento, né? Mas Deus, Paulo também declara que em todas estas situações Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus, como aconteceu, como eu disse. Foi uma situação difícil, né? Trouxe muita insegurança para nós nos dias posteriores, durante algum tempo, com medo de sair às vezes de casa e de ser roubado novamente, mas o pior de tudo, perdão,
foi o peso da acusação, né? De que havia alguma coisa de errado na nossa vida. E não é, isto é falso, é errado. A própria palavra nos orienta, o Senhor dizendo, olha, no mundo vocês vão passar por lutas, mas Deus, Ele trabalha nestas situações e circunstâncias que muitas vezes nos causam sofrimento e dor, privações, para o nosso próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu bom propósito, né? O seu comissionamento. Deus, através destas situações e circunstâncias, Ele trabalha nas nossas vidas. Ele vai aperfeiçoando esta obra, Ele está trabalhando em nós muitas vezes para mudar áreas, situações, circunstâncias, práticas erradas e contrárias à palavra. Então, nós precisamos entender esta situação, que mesmo que nós possamos estar envolvidos, trabalhando, vivendo uma vida com Deus, de comunhão, de seriedade, de busca, de obediência, né, na mesma casa santificada, ao mesmo tempo pode vir uma enfermidade, pode vir uma circunstância contrária. Isso não significa que nós estamos devendo algo, estamos fazendo algo de errado. Não, faz parte do processo de Deus para forjar Cristo em nós. Entenda isto. É o processo de Deus, é a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas. Ele usa situações assim. Então nós precisamos entender que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, muitas vezes ali está se cumprindo o desígnio e o propósito de Deus em cada um de nós. Deus trabalhando nas nossas vidas para nos melhorar, nos aperfeiçoar. Gênesis, no capítulo 50, último capítulo de Gênesis, nós encontramos José. E ele é um bom exemplo disso, de alguém que temia a Deus, que servia a Deus. E ele, por ser um dos filhos preferidos de Jacó, né, dos mais novos, ele tinha o ciúme dos seus irmãos. Seus irmãos não gostavam dele, aliás, odiavam ele, a maioria deles. E eles intentam, então, num determinado momento da vida de José, matá-lo. José teve um sonho, né, onde eles eram em 12 irmãos, onde haviam 11 ramos, feixes de trigo, e esses feixes se curvavam diante dele, José, né? Um sonho já prefigurando o que iria acontecer no futuro na vida de José, mas os irmãos não aceitaram aquilo, acharam José muito arrogante, e Deus precisava realmente trabalhar na vida de José. Mas os seus irmãos tentaram matar ele, depois desistiram deste propósito, mas se livraram de José, vendendo ele como escravo a uma caravana de ismaelita que passavam pelo campo naquele momento, e ele foi para o Egito e ali foi vendido como escravo a Potifar. E uma situação terrível, imagina alguém, né, ser tirado do seio familiar, da vida familiar, da proteção, e ser enviado para uma terra distante e como escravo, e ali trabalhar como escravo. Mas Deus estava em todo o tempo ali, guardando a vida de José, protegendo ele, tanto que se você for ler o relato ali, depois leia, né, estes capítulos finais de Gênesis, você vai encontrar José ali, a história dele, mas enfim,
Deus estava usando aquelas situações e circunstâncias muito difíceis, contrárias, de sofrimento, de dor, de isolamento, né, de perda, para preparar José para o futuro, para que no futuro ele pudesse então se tornar governador do Egito, e se tornando governador do Egito, ele pudesse, Deus, ao revelar que haveria 7 anos de grande seca por toda a terra, pudesse então plantar ali no Egito, que era uma terra muito fértil, durante esses 7 anos de fartura, plantou muito, guardou muito cereal, armazenou, né, durante todos estes 7 anos. E depois, quando a fome veio, quando a seca chegou, ele pôde não só suprir o povo, a população do Egito, mas toda a população dos povos à sua volta que vinham ali para poder comprar mantimento, porque a seca foi muito severa e realmente houve muita fome sobre toda a terra. E ele, ao se tornar governador do Egito, né, ao prever isto, ao preparar o Egito, mas não só o Egito, ele se preparou para salvar todos aqueles povos, e ele então pôde trazer a sua família para o Egito, salvar a sua família da morte pela fome. Então ele traz os seus 11 irmãos, que junto com ele 12 se tornaram as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Então havia um propósito em todo aquele sofrimento, em toda aquela situação. Então nós precisamos entender que nós não estamos isentos de sofrimento, de dor, de situações contrárias, de deserto, mas isto na nossa vida sempre vai ter um bom propósito. Nós muitas vezes só vamos entender tempos depois. E Deus, ele é expert em trabalhar nestas situações para que, embora a situação seja totalmente contrária a nós possamos tirar dali algum ensinamento, alguma lição, alguma coisa boa nós vamos tirar destas situações e circunstâncias. Nós vamos ser edificados, ensinados, fortalecidos, restaurados, acima de tudo, preparados para Deus. Então, é importante nós entendermos isto, que mesmo em situações adversas, Deus está ali presente, Ele vai cuidar de nós e Ele só está permitindo aquilo nas nossas vidas para forjar Cristo em nós, na sua vida, Este é o propósito, né? Até mesmo quando nós olhamos para essa situação de Pedro, a própria casa do apóstolo Pedro. Este Pedro que algum tempo depois iria curar enfermidades com a sua sombra. Atos, né? Capítulo 5, verso 14, depois você pode ver. Este mesmo Pedro, passando por esta situação de ver a sua sogra acamada, correndo risco de vida, né? Jesus, ao entrar naquela casa, ele viu aquela situação. Ele viu a sogra de Pedro, né, enferma com aquela febre, então ele vem e toca nas mãos. Eu tenho falado já nas últimas reuniões como eu acho tremendo. Jesus, ele podia curar as pessoas apenas pela palavra, ordenando, dando uma ordem, como ele fez muitas vezes, mas normalmente ele tocava as pessoas para marcar, né, para que as pessoas pudessem sentir este toque, se sentirem acolhidas, recebidas. Então, Deus viu, assim como ele vê
as situações e circunstâncias contrárias que muitas vezes você está passando. E assim como Ele cuidou daquela situação, Ele também tem cuidado e vai cuidar de você, independente das circunstâncias. Entenda que Deus está permitindo isto com um bom propósito. Ele está forjando Cristo em você. Cristo em você. Mas eu queria extrair, para finalizar, uma lição, né, deste episódio, procedente do leito daquela senhora, que, ao ser tocada pelo Senhor, se levantou e, a partir daí, pôde servi-lo. Ela não tinha a menor condição disto. Nós sabemos que uma pessoa enferma, com febre principalmente, ela fica debilitada, sem força, sem disposição, sem ânimo, muitas vezes não consegue levantar da cama. E é isto que esta febre e esta situação representa. E qual a lição que eu queria mostrar para você? É que primeiro vem a cura, depois o serviço. A cura primeiro, depois o serviço. Nós temos o desafio de servir ao Senhor, de ajudar na obra de alguma maneira, de levar o Evangelho, de levar salvação, de abençoar vidas. Como cristãos, nós somos chamados para ser bênção na vida das pessoas. E para que isso aconteça, muitas vezes, ou eu diria primeiro, nós primeiro precisamos experimentar esta cura, esta bênção de Deus, porque senão não vai ter como nós abençoarmos. Então, a cura primeiro, depois o serviço, depois a obra. Então, esta é a grande lição. E o que eu queria dizer, que assim como Jesus viu a sogra de Pedro naquela situação e agiu, eu já disse, o Senhor, Ele sabe. Embora você possa até pensar que Deus está indiferente, Ele não está. Diante de tudo que você tem passado, de tantas situações que têm trazido sofrimento e dor, de repente na sua vida, Ele está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua vida. É o que declara em 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre os seus, e os seus ouvidos atentos à sua oração. E ao final, eu quero orar justamente por você sobre estas questões. Mas o próprio salmista, ele também declara no Salmo 103:3, que é o Senhor quem sara todas as tuas enfermidades. Essas enfermidades podem ser físicas, mas elas também podem ser emocionais. Elas também podem ser espirituais. É o Senhor quem sara, quem cura, quem traz a cura, né? Isaías 53:4, o profeta declara: verdadeiramente o Senhor, né? Jesus, Ele tomou sobre si naquela cruz todas as nossas dores e enfermidades. Todo o castigo que era nosso, Ele tomou sobre si. E pelas suas feridas nós fomos sarados, curados. Nós já fomos sarados e curados. No Salmo 107, o salmista também no verso 20, ele declara: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Nós sabemos que Jesus, Ele é o verbo encarnado de Deus, Ele é a própria palavra. Você vai encontrar ao longo de todas as Escrituras nada mais são do que narrativas sobre o próprio Senhor. No Velho Testamento, dizendo que um dia Ele viria e o que Ele iria fazer.
mostrando todo o sofrimento do povo de Deus, toda a desobediência, toda a carnalidade, toda a humanidade, toda a limitação humana, e depois a vinda de Jesus, a nova aliança que Ele estabeleceu conosco, a salvação que Ele nos concedeu e uma vida nova para ser vivida de maneira diferente. Eu já falei sobre estas questões. Ele fez de cada um de nós uma nova criação. Nós nascemos de novo ao crer em Jesus e na sua obra na cruz do Calvário, ao ser atraído na morte e ressurreição com Ele, morrendo para o pecado e ressuscitando com Ele para vivermos uma vida nova nele e para Ele. Para Ele, né? Então, o salmista, ele está declarando, ele nos enviou a palavra, Jesus é o verbo, a própria palavra viva de Deus, ele já veio, ele já foi enviado. Então, é tempo de nós, e eu quero encerrar, né? É tempo de nós recebermos cura, seja no nosso físico, na nossa alma ou no nosso espírito, para que nós possamos realmente, sarados, curados, restaurados por Deus, nós possamos servir a Deus, ser bênção nesta terra, aí onde você está, ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. Para isso nós somos chamados, eu e você, para ser instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar vidas, pessoas, casas, famílias, ser bênção. Então, eu quero orar então pela sua vida, para que o Senhor venha e você possa ser tocado por Ele. E ao toque do Senhor, seja qualquer tipo de circunstância, se for enfermidade ou qualquer tipo de circunstâncias, o Senhor possa tocar e mudar toda a sua sorte. Mudar a sua sorte, mudar total e completamente esta situação que você está vivendo, mas entendendo que Deus está permitindo isso para edificação sua, para fortalecimento de você, para forjar Cristo em você, mas que você possa ter esta experiência, ser sarado de tudo aquilo que tem vindo sobre você, todo tipo de enfermidade. Então eu quero orar pela sua vida, que você possa receber cura neste momento, em nome de Jesus. Pai, é o Senhor, é quem sara, é o Senhor, é quem cura. O poder é teu, esta obra é tua. Então, Pai, eu oro pela vida daqueles que estão me assistindo, estão comigo neste momento. Mesmo que seja vendo esta ministração em gravação nas redes sociais. Eu oro por esta vida, Pai. Eu oro por esta casa, por esta família. Eu não sei o que eles estão passando, sofrendo, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor vê. Assim como o Senhor entrou na casa de Pedro e viu aquela mulher, a sua sogra, padecendo, sofrendo daquela enfermidade, o Senhor veio e tocou. Senhor, vem, entra nesta casa, entra nesta família. Senhor, toca a vida de cada um deles, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, Pai, trazendo fortalecimento, trazendo paz, trazendo descanso, trazendo renovo, Senhor. Restaura a sorte, Pai. Eu sei que tão poderosa salvação um dia nos alcançou, que a salvação chegue nesta casa, que a salvação de Cristo venha sobre esta família, Senhor. Opera de maneira, usa os teus instrumentos, usa as nossas vidas para isto, Senhor, mas vem, toca e cura, toca e restaura,
toca e liberta, toca e traz salvação, Pai. É a minha oração, é o meu pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Assim seja, meu querido, assim seja, que você seja completamente curado e restaurado, que você vença toda esta situação e circunstâncias. Acima de tudo, que você entenda que toda esta situação tem um único propósito na sua vida: forjar Cristo em você, transformar cada vez mais a sua vida, para que você seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.